da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, em Isaías, capítulo 40, versículos do 1 ao 8. Isaías, capítulo 40, versículos do 1 ao 8. Vamos acolher no nosso coração com amor, com carinho esta palavra, porque é palavra de Deus para você nesta manhã. É palavra de amor para cada um de nós. Esta palavra, ela pode salvar a sua alma. Esta palavra pode salvar a sua vida. Esta palavra pode ser agora, nesse exato momento, a resposta de Deus para você, a força do Senhor que você está buscando, a cura para o seu coração ferido. Esta palavra pode ser neste momento, pode mesmo ser a sua libertação e o resgate da sua fé. Então por isso é muito importante você ouvir com atenção esta palavra agora, que diz assim, Isaías 40, versículos do 1 ao 8. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, anunciai-lhe, seu cativeiro terminou, sua culpa está paga, da mão do Senhor já recebeu, por suas faltas o castigo dobrado. Grita uma voz, no deserto abri caminho para o Senhor, no ermo rasgai estrada para o nosso Deus. Todo vale seja aterrado, toda montanha rebaixada, para ficar plano o caminho acidentado e reto o tortuoso. A glória do Senhor vai então aparecer, e todos verão que foi o Senhor quem falou. Atenção, ele diz, anunciai. Que devo anunciar? Respondo eu. Toda carne é erva, toda a sua beleza uma flor de pasto. A erva seca, murcha a flor, basta soprar sobre elas o vento do Senhor. A erva é o povo. A erva seca, murcha a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus por esta palavra. Beije esta palavra que está em suas mãos, que está no seu colo. Glorifique ao Senhor por esta palavra, que vem nos dizer: a erva seca, murcha a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Deus não falha na sua palavra. Deus não falha nas suas promessas. Deus não volta atrás naquilo que Ele nos garantiu. E o versículo 5 intensifica ainda mais isso para nós quando diz: a glória do Senhor vai então aparecer e todos verão que foi o Senhor quem falou. Mas falou o quê? Falou que a erva seca, e a erva é o povo, que a vida na carne murcha, que essa vida terrena termina, que a minha vida e a sua nesta terra vai terminar,
mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E que palavra é essa? A palavra, a promessa de que Ele vai ressuscitar você, como Ele ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Bata no seu peito e diga comigo: Jesus Cristo vai me ressuscitar. O Espírito Santo vai me ressuscitar. O Pai do céu vai me ressuscitar. Como ressuscitou Jesus, porque a minha carne seca, tal como a flor eu vou fenecer, eu vou murchar, mas a palavra de Deus me restituirá a vida, e eu ficarei novamente em pé, porque Deus não trairá a promessa que Ele me fez. E todos verão a glória de Deus no meu corpo ressuscitado. E todos verão que foi o Senhor quem falou. A palavra de Deus sobre a sua vida, meu querido e minha querida, de você que está aqui sentado, sentada. A última palavra de Deus sobre a sua vida é ressurreição. Sabe qual é a palavra que você vai ouvir? Como é que é o seu nome? Diga bem alto para eu ouvir. Você vai ouvir um dia o Senhor pronunciar o seu nome e dizer: ressuscita. Levanta, acabou o tempo da dor e da tristeza, a morte ficou para trás. Entra na alegria do seu Senhor, entra no seu descanso que não tem fim. Vem reaver os seus queridos que partiram antes de você. Vem abraçar o seu filho que te esperava aqui no céu. Vem abraçar a sua mãe, vem abraçar o seu pai. Eles esperavam por você e agora o seu tempo chegou. Levanta, porque a morte não tem mais poder sobre você. Você vai ouvir esta palavra de Deus. Você vai ouvir e o Senhor não falhará. É isto que esta palavra vem dizer para nós. Agora veja, Deus, Ele é exagerado em algumas coisas. Ele é exagerado em provar a fé, no sentido não de que cobra mais do que a gente pode dar, mas no sentido de que Ele nunca está satisfeito enquanto a gente pode dar um pouco mais. Normalmente nós esperamos um socorro de Deus para a nossa vida até o fim. Sim ou não? Enquanto a situação não acabou, a gente espera. O que foi que Deus Pai fez com Jesus? Ele nos mostrou em nosso Senhor Jesus Cristo que o tempo do socorro não é até o fim, mas inclusive depois do fim. Quando tudo já tinha acabado, quando tudo estava consumado, quando Jesus estava morto e já fazia 3 dias, isso é, não tinha mais jeito, não tinha mais volta, o fim já tinha se estabelecido, não havia o que esperar, porque aquele homem que era a promessa de Deus havia morrido. Quando todos o tinham dado como vencido, morto, derrotado, quando o inferno inteiro se rejubilava, acreditando que tinha encontrado na morte daquele homem justo a sua vitória, ao 3º dia, quando tudo parecia não ter mais jeito, o Pai do céu estendeu a sua mão até o sepulcro, a sua mão que é o Espírito Santo, e fez igualzinho você que é mãe faz, ou fez. Quem é mãe? Levanta a mão bem alto, para eu te ver. Você já deve ter feito isso, como eu, como pai, também já fiz. Como fiz agora há pouco, antes de vir para cá. Feriado, eu fui até a cama do meu filho, coloquei a minha mão sobre ele, balancei e disse: meu filho, está na hora de você acordar. O Pai do céu enfiou a sua mão no sepulcro, que é o Espírito Santo,
colocou a sua mão sobre Jesus e disse: meu filho, acabou, o fim se foi, a vitória está completa, levanta, está na hora do seu nome ser glorificado. Que alegria vai ser para mim e para você, quando depois de um sono, o Espírito Santo, nosso amigo que está no meu coração, está no seu coração agora, dando testemunho e dizendo para você que isso que eu estou falando é verdade. Porque sem o Espírito Santo, isso que eu estou falando para você se torna lenda, se torna mito. A gente não consegue acreditar, porque é espetacular, é maravilhoso demais. Só que como o Espírito Santo habita no seu coração, o que ele fala no meu, ele fala também no seu. E o Espírito Santo está lhe dizendo que isso é verdade. E que coisa maravilhosa, quando depois de você ter passado pelo sono da morte, você ouvir o Espírito Santo que habita no seu coração pousar sobre você como a mão do Pai do céu, e você ouvir Deus chamar pelo seu nome e dizer a você: levanta, porque a minha vitória está se consumando na sua vida. Eu prometi a você que eu ia ressuscitar você. Levanta, meu filho, levanta da morte. Mas enquanto esse dia não chega, nós que somos cristãos, nós esperamos na palavra de Deus. O que é que nós cristãos, gente, esperamos diferente de tantas religiões? Nós acreditamos na ressurreição da carne. Nós acreditamos na ressurreição dos mortos. Nós acreditamos que nós vamos ressuscitar. Você acredita ou não acredita? Por isso que não é falar mal, mas é dizer a verdade. Um católico não pode ser espírita. Um cristão não pode ser espírita. Porque a base do espiritismo é a invocação de espíritos e a reencarnação. Reencarnação e ressurreição são coisas completamente diferentes. Quando se fala de reencarnação, se fala de que uma pessoa que viveu no passado entrou no corpo de uma outra, ganhou um outro corpo e viveu novamente. E se essa pessoa não viveu bem, ela vai reencarnando, vai reencarnando, vai reencarnando. Esse é o que diz. Até o momento em que ela, purificada, se torna um espírito de luz. Nós não acreditamos nisso. Me desculpe, eu não acredito nisso. Eu acredito que o Deus que me fez e me ama, me pôs nesta vida para viver uma experiência de amor e liberdade. E um dia, quando a morte quiser apagar esta pessoa amadíssima de Deus, que sou eu e é você, nosso Deus se voltará para a morte e dirá: sobre o meu filho e sobre a minha filha você não manterá a sua mão, retire-se. E um dia, não pelos meus méritos, porque ninguém melhor do que eu conhece os meus pecados, mas um dia, pela cruz e pelos méritos de Jesus Cristo, eu hei de ouvir o Pai do céu dizer: Márcio, ressuscita, Márcio, levanta e vem para junto de mim. Que festa nós vamos fazer naquele dia, quando nós nos encontrarmos no céu. E eu vou falar com você e você vai falar comigo, e nós vamos conversar e lembrar deste dia de hoje, dizer: lembra aquele acampamento de Semana Santa? Em que eu cheguei lá assim, tão preocupado com as coisas daquela vida. Aí você vai dizer daquela vida, porque você não vai estar mais nela. E ouvindo aquela palavra eu pensei: meu Deus, quanta coisa vai distraindo a gente do essencial, quando o céu nos espera. Às vezes nós trocamos o céu pelas coisas mais estúpidas desta vida.
por pecados que só nos tiram de Deus, que só arrancam a nossa felicidade, que só destroem a nossa família, que nos separam dos nossos irmãos e dos nossos amigos. Por causa dessa bobageira, eu vivi infeliz nessa vida, achando que eu estava curtindo, que eu estava experimentando, que eu estava vivendo plenamente a vida, enquanto a vida estava escoando de mim, enquanto me esperava o céu. Bendita a palavra de Deus, que me fez acreditar no céu e na ressurreição. Por que um católico e um cristão não acredita em espiritismo? Porque nós cremos que assim como Jesus ressuscitou dos mortos o mesmo corpo, e com este corpo subiu aos céus, esse nosso corpo que carregou você, que é casa de Deus, que é templo do Espírito Santo, e pode ser frágil, mas é amado de Deus, esse corpo será transformado, mas será o mesmo corpo, sem as fraquezas que você tem, sem as doenças, sem as limitações, mas será você e não outra pessoa. Porque veja, o Senhor, Ele nos fez únicos, irrepetíveis e amados desde o momento que nós fomos gerados. Nos fez uma única pessoa, e é esta pessoa que você tem conhecimento que você é que é profundamente amada por Deus e agraciada com esta promessa de salvação. Mas é preciso crer nessa promessa. Inclusive, a nossa fé, ela será mais fraca ou mais forte, exatamente na medida em que nós crermos que Deus fará o que disse. O que foi que Ele disse? Que vai nos ressuscitar. A fé não tem nada a ver com sentimento. Às vezes a gente fica pensando que acreditar é sentir. Eu estou sentindo que eu vou ser ressuscitado quando eu morrer. Não, eu não estou sentindo não. Inclusive, se eu for parar em sentimento, o meu pecado, por meio dos sentimentos, vai me convencer de que eu não vou ressuscitar. Que eu não sei você, mas eu todo dia peco. E você? Se a gente for parar em sentimento, nós não vamos conseguir acreditar. Nós podemos até acreditar que a ressurreição existe e acontece, mas nós não vamos conseguir acreditar que nós vamos ressuscitar. Fé não é sentimento. Fé não tem nada a ver com impressão, com coisas improváveis ou com aparências externas. Fé não é isso. Se nós misturarmos, gente, fé com sentimento ou fé com aparências, nós não vamos sossegar nesta vida, nós não vamos encontrar descanso, aquele descanso e aquela paz que a palavra de Deus nos dá. O que nesta vida nos faz ter consolo, como disse esta palavra: consolai, consolai o meu povo. O que é que nos faz ser consolados e descansar? A fé que nós depositamos na palavra de Deus. Que descanso para mim saber que Deus está olhando para a minha fé e não para o meu pecado, verdade ou não é? Que descanso para mim saber que na hora da minha morte, um Pai de amor extremamente poderoso não vê a hora de me ressuscitar. Que descanso para mim saber que Deus é por mim e não contra mim. Isso faz a gente descansar. Mas essa tranquilidade, essa serenidade, esse descanso e essa paz, só a palavra de Deus pode nos dar. A fé não se apoia em sentimentos e em aparências. A fé repousa na palavra de Deus. Repita comigo: a fé repousa na palavra de Deus. Mais uma vez: a fé repousa na palavra de Deus. Diga para o seu irmão: a sua fé precisa repousar na palavra de Deus. E ao repousar a sua fé na palavra de Deus, você encontrará repouso, você encontrará descanso para o seu coração aflito.
A fé não se apoia em aparências e sentimentos, gente. A fé se apoia na palavra de Deus. Ou eu acredito nesta palavra, ou eu não vou encontrar descanso. Mas quando nós cremos na palavra do Senhor, o nosso coração descansa. Mas Deus, Ele tem prazer em exercitar a nossa fé. E muitas vezes nos fazendo esperar. Por que que Deus exercita a nossa fé? Por que que os apóstolos e Nossa Senhora que tiveram que esperar 3 dias para ver Jesus ressuscitado? Por que que tantas vezes você reza e Deus demora para te atender? Por que que Deus, Ele prova a nossa fé? Ele exercita a nossa fé? Porque é bênção para nós. Depois, porque é bênção para os que caminham conosco. E mais ainda, é bênção até para as pessoas que são estranhas a nós e nos veem. Ninguém se admira do que você consegue pela sua própria força, mas a pessoa se admira quando você estava esmagado na fraqueza e de repente essa situação vira e você é libertado. Verdade ou não é verdade? Quanta gente se admirou do que Deus já fez em seu favor. Deus age em nosso favor, gente. E nesta hora a gente está ali esperando no Senhor, sem arredar o pé, acreditando que Ele será fiel a nós. Nós somos beneficiados. Os nossos filhos aprendem a crer em Deus. Como? Lendo o catecismo? Não. Simplesmente tendo uma Bíblia que deixa jogado no escaninho do quarto, no criado mudo? Não. Como é que os nossos filhos aprendem a ter fé? Olhando para mim que sou pai, olhando para você que é mãe, olhando para a fé que nós temos, vendo-nos esperar em Deus sem desesperar. Minha querida, Jesus ressuscitou, você não precisa se desesperar. Meu irmão, Jesus ressuscitou, e se o morto ressuscitou, tudo mais é possível. Seu filho precisa enxergar em você essa fé, esta fé provada, essa fé que espera, essa fé que reza e demora às vezes para ser atendida, mas não desiste de esperar. Essa fé, sem você perceber, está arrastando as pessoas que convivem com você para Deus, sem você perceber. Porque a obra de Deus se faz de mansinho, no escondido. Deus é discreto. Jesus não é espalhafatoso. Viraram para ele e disseram: faz um milagre aqui para a gente acreditar em você. E ele disse: não vai ser dado outro milagre a vocês, senão do profeta Jonas. A palavra de Deus e a ressurreição do Filho do Homem no último dia. Ele podia fazer espetáculo, ele não fez. Você sabe por que Jesus não deu espetáculo? Porque Deus não precisa dar espetáculos. Ele não age assim. Deus não faz nada para provar nada. Deus, o que faz, Ele faz por amor. Mas Deus dá espetáculo todo dia, mas não para aparecer, para revelar o amor que Ele tem por você. Você já parou para pensar que todos os dias, de manhã cedo, o sol no céu brilha por sua causa? E que pelo seu caminho uma flor desabrocha para você? E que nós, com toda a ciência que nós temos, não somos capazes de fazer brotar do nada uma plantinha e fazê-la viver e desabrochar. E isso é um espetáculo que Deus dá não para aparecer, mas porque te ama. Ele nos cerca de amor todos os dias. E quando Ele põe a nossa fé à prova, e quando Ele vai exercitando a nossa fé, é para o nosso benefício e para o benefício daqueles que nos acompanham. Mas qual é o nosso problema? Nós evitamos o exercício em vez de receber o exercício como um bem. Nós reclamamos demais dos exercícios. A gente vê que a gente copia os Estados Unidos em muita coisa que não presta também.
Uma vez eu fui uma viagem para os Estados Unidos e eu vi umas pessoas imensas. Imensa de grande não, imensa de gorda. Andando nos carrinhos que são cadeira de roda. Não sei se você já viu uns carrinhos eletrônicos, tem no shopping também. Aí eu pensava, gente, como tem gente deficiente nos Estados Unidos. Aí a pessoa chegava perto de um restaurante, levantava da cadeira de rodas eletrônica e saía andando, ia lá, comia, voltava e sentava. Não era deficiente não, era gordo, preguiçoso mesmo. Quando que andar poderia fazer um bem para a saúde dele, além de comer, ele aluga ou compra uma cadeira de rodas para arrastá-lo para lá, para arrastá-lo para cá, vai morrer, vai infartar. Não tem coração que aguente uma coisa dessa, gente. E a gente, quando não faz, fica com inveja. Olha e diz assim: onde será que ele alugou essa cadeira, meu Deus? Nós evitamos o exercício. Eu digo para você, é difícil às vezes quando eu chego em casa, cansado de um dia de trabalho, e pensar que eu tenho que caminhar ou dar uma corridinha. Aí eu olho para o céu nublado, e dentro do coração vem aquela vontade, podia chover, né? Você tem uma desculpa para você não andar. Nós evitamos o exercício que nos faz bem. Você não faz exercício, você vai ficar um velhinho corcunda. Porque você precisa exercitar os seus músculos. Não é para ficar malhado. Se você não treina os seus músculos, eles não vão sustentar a sua coluna. Se você não treinar a sua fé, ela vai ser uma fé fraca, falida, vai ser uma fé cansada e não vai sustentar você de pé. Porque Deus ama você, Ele está treinando a sua fé. Aceita o treinamento. Não foge não, aceita, porque isso é um bem para você. Porque aí, meu querido, quando vier as provações, quando vêm as provações, porque elas vêm, as provações, escute, as provações vêm. Quando vêm as provações, nós não deveríamos dizer: Senhor, tira essa provação do meu caminho. Nós deveríamos dizer ao Senhor: meu Deus, essa provação veio para lascar. Meu Deus, me dá a graça de aproveitar essa aflição para me unir mais a Ti e crescer na fé. Porque o bem de você crescer na fé é um bem muito maior do que você ser aliviado desta tribulação que você está enfrentando. As aflições, gente, as nossas aflições, enfrentadas e vencidas, elas alimentam a fé. Vamos nos entregar nas mãos do Pai das misericórdias. Você está aqui do ladinho do santuário do Pai das misericórdias. Na hora dos intervalos, vai levar aos pés do Pai das misericórdias as suas dores, as suas tristezas, os seus cansaços. Vamos nos entregar nas mãos do Pai das misericórdias. Ontem o Monsenhor Jonas Abib, magnificamente, na celebração de ontem, nos desafiava, e ele repetiu isso inúmeras vezes, a nos entregarmos nas mãos do Pai, entregar o nosso espírito nas mãos de Deus. Mas o nosso espírito, ele explicava muito bem: quando eu digo Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, é tudo, é o meu coração machucado, é o meu corpo ferido e doente, é o meu espírito que se abandonou no passado ao pecado. É entregar-se por inteiro nas mãos de Deus, porque Deus Pai tem prazer no bem dos seus filhos. Põe a mão sobre o seu peito e diga: Deus tem prazer no meu bem. Deus não quer o meu mal, nunca quis e nem quererá. Deus quer o meu bem. Diga para o seu irmão: Deus quer o seu bem, querido, querida. Deus tem prazer em fazer o bem a você. Mas veja, as aflições e as dificuldades
não são os únicos meios pelo qual a nossa fé é exercitada e aumentada, não. A nossa fé é exercitada e aumentada também na intimidade com a Sagrada Escritura. Quanta gente se afasta de Deus porque não conhece a palavra de Deus. Quanto católico é católico mais ou menos do jeito que eu falei agora para você. É católico, mas vai em tudo. É católico, mas acredita em tudo. Até dá essa resposta que eu vou te dizer. É resposta de gente preguiçosa. Desde que seja do bem, está tudo bem. Você acredita no quê? No que é do bem. E o que é do bem para você? Porque quem dá uma resposta dessa nem sabe separar o que é mal do que é bom. Porque quando você sabe o que é bem, e você vai ajuntando, você vai aglutinando tudo o que é bem na sua vida, uma hora você toma um susto e diz: ué, esse pacote de bem junto é a minha religião. A nossa religião, ela existe para nos ajudar a separar o que presta do que não presta. E muita gente não sabe, porque não tem intimidade, não conhece a palavra de Deus. Na intimidade da Sagrada Escritura, nós podemos conhecer de perto a Deus. Você pode tocar nas chagas de Jesus por meio da palavra de Deus. Você pode conviver com Deus de perto, como Ele se revelou na sua palavra. Será que podemos dizer, pelo conhecimento que nós temos de Deus, será que você pode, pelo conhecimento que você tem de Deus, será que eu posso, pelo conhecimento que eu tenho de Deus, que nós o amamos e que nós o queremos na nossa vida? Será que essa fé que nós temos em Deus nos leva a dizer: eu quero esse Deus porque eu o amo profundamente, apaixonadamente, e Ele me ama? Ontem eu mostrava com dor e com tristeza para minha esposa um e-mail que eu recebi, com dó da pessoa, e a pessoa estava fazendo uma pergunta sincera. Ela estava numa situação de um pecado grave, e ela me perguntava: Márcio, por favor, por amor de Deus, me responda, isso que eu estou fazendo é pecado? Porque a outra pessoa que está cometendo esse ato comigo, ela me disse que não é, que para ela está tudo bem, que nada a afeta. Mas olha como Deus fala no coração da pessoa. Ela dizia: mas dentro de mim tem alguma coisa que está me incomodando, então eu queria te perguntar, e eu queria que você me dissesse com sinceridade: isso é pecado? Nós estamos num tempo em que as pessoas, elas não sabem mais o que afasta de Deus e o que une a Deus. E essa moça dizia: eu não quero, por causa dos meus atos, me afastar de Deus. Ela dizia: mas se é pecado, por que eu sinto isso? Por que eu tenho essa inclinação? Não respondi, foi ela conversando com ela mesma na carta. E olhando para ela, eu fiquei pensando e me perguntei, e agora eu pergunto para você: será que nós podemos dizer, pelo que nós conhecemos da palavra de Deus, que nós amamos a Deus e que nós queremos esse Deus na nossa vida? Se não, vamos pedir a Deus insistentemente para que Ele nos leve a querer isso, para que nos leve a amá-lo, de maneira que nós possamos contemplar o seu coração cheio de amor e cheio de bondade. O coração de Deus, por você, só tem amor e bondade. E por que a gente tem medo de Deus? Meu Deus do céu! Por que a gente foge de Deus, se Ele é misericórdia sem fim, amor que não acaba? Porque nós não conhecemos o amor que Deus tem por nós, porque nós não nos aproximamos da palavra de Deus como nós deveríamos, e por isso nós temos uma fé muito fraquinha, que tem dificuldade de acreditar na palavra de Deus. Para que nós possamos dizer como Deus é bom,
E como Ele tem prazer em fazer o bem aos seus filhos, nós precisamos pedir a Deus insistentemente que nos dê essa graça. Quanto mais nós rezamos, quanto mais nós agimos assim, mais essa confiança nos leva a descansar nas mãos de Deus. E vai nos fazendo satisfeitos com tudo que Ele reserva para nós. Porque a gente sabe que o fracasso não é o fim, que a morte não é o fim. E que se nós tivermos que passar por algo parecido com a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus nos restabelecerá, nos colocará de pé, ainda que a morte tenha batido o seu martelo. Deus é o único que pode fazer a morte voltar atrás, e o fará. Assim, tanto para mim quanto para você, na hora em que vier um problema, na hora em que vier uma dificuldade, na hora em que vier uma aflição, nós vamos poder dizer assim: eu vou esperar para ver qual é a bênção que Deus trará por meio dessa aflição. Pois eu sei que Ele já preparou algo bom para mim. Põe a mão sobre o seu peito e repita comigo: eu vou esperar. Eu vou esperar para ver qual é a bênção que Deus vai me trazer por meio dessa aflição. Porque eu tenho certeza, porque eu sei de coração, que Ele já preparou algo de bom para mim. Você veio com alguém que está passando por um sofrimento que você conhece? Olha nos olhos dessa pessoa e diga para ela: vamos esperar para ver qual é a bênção que Deus vai tirar desta bagunça, dessa balbúrdia que recaiu sobre a sua vida, desse sofrimento, dessa dor. Olha nos olhos dela e diga: porque eu sei que Ele já preparou algo de bom para você. Vai dar certo. Fala para ele: vai dar certo. O fim não é o fim. Com Deus não. Vai dar certo. Pega na mão dele e diga: vai dar certo. Você só precisa confiar. Quem não confia desiste, desespera, fica pelo meio do caminho. Você não vai. Olha para ele novamente nos olhos: você não vai desistir. Toma coragem, não vai desistir não, fica firme. Porque essa situação não vai vencer não, quem vai vencer é Jesus na sua vida. Ele vai vencer. Assim, nós vamos dar um testemunho, gente, verdadeiro aos olhos dos outros. E isso vai servir para fortalecer a fé das outras pessoas. Eu recebi um testemunho de uma moça que veio para cá fazer um encontro conosco aqui em Cachoeira Paulista. Ela é de Formiga. E ela veio debaixo de uma síndrome do pânico pesadíssima. E veio entupida de remédio. Porque quem tem síndrome do pânico não consegue sair de casa. Não consegue conviver com muitas pessoas. Não consegue entrar num ônibus, num carro. Não consegue. Se você conhece alguém que teve ou tem síndrome do pânico, você vai estar me dando razão, porque você sabe que é assim. Essa moça só conseguiu chegar aqui dopada. Participou do encontro dopada. Drogadinha de remédio na hora da oração. Mas ela estava aqui. O coração dela estava aqui. E Jesus Cristo, nosso Senhor, estava aqui como Ele está agora. E ela não teve medo de colocar a sua síndrome nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. E ela me disse na cartinha dela: Márcio, quando eu tomei o remédio dentro do ônibus, eu quase morri. Tentei de novo, mas me fez um mal que eu não pude tomar o remédio.
Procurei o médico e disse que eu estava passando muito mal quando tomava o remédio. O médico me disse: porque você não precisa mais. Esse remédio é assim. Quando a pessoa não precisa mais, ele faz mal. E ela disse: a minha síndrome do pânico ficou aí na Canção Nova, aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter fé de que Deus é por nós, de que Ele nos ajuda. Agora eu te pergunto, imagine como foi para as pessoas que vieram com ela nesse ônibus fazer o acampamento. Ver esse sinal se realizar. Porque é uma cura física? Não, porque é uma constatação de que Deus não deixa sem socorro os que nele confiam. Deus não deixa sem socorro os que nele confiam. Aonde está a sua confiança, meu irmão? Em quem que você tem confiado? Nós temos que confiar por nós e pelos outros. Você tem que confiar por você e por essa pessoa que está sentada com você. Porque na casa da gente, nem todo mundo acredita ao mesmo tempo. Verdade ou não é verdade? Nem todo mundo na sua casa acredita como você acredita. Nem todo mundo na sua casa começou a se voltar para Jesus ao mesmo tempo que você. Sim ou não? Uns foram antes, outros foram depois. E para esses que ainda não encontraram Jesus, eu e você precisamos confiar por nós e por eles. Você veio para esse acampamento de oração porque você sabia você ou não disso? Você é o que? Você é um evangelizador. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você carrega a palavra de Deus no seu coração. Nós somos evangelizadores em consequência do nosso batismo. Quem aqui é batizado? Levanta a sua mão. Batizado com vergonha ou batizado sem vergonha? Com vergonha, vergonha na cara, não com vergonha de ser batizado. Porque quando um batizado se torna sem vergonha, ele diz assim: mas qual é a sua religião? Desde que seja do bem. Ridículo. Ridículo. É um sinal de que a pessoa não sabe definir na vida dela o que é bom e o que não é. Você é um evangelizador, assume a sua fé. Você é de Jesus Cristo, assume a sua fé. Você é ou não é de Jesus Cristo? Você é ou não é cristão? Veste essa camisa, meu amigo. Não tenha vergonha de dar a cara por Jesus Cristo, não. Anuncia o Senhor, anuncia que Ele é ressuscitado. Nós estamos aqui nesse centro de evangelização para dizer a esse mundo que tem usado esse feriado para fazer churrascada. Às vezes na sexta-feira da paixão. Churrascada, cervejada, mulherada, pegação. Porque para essas pessoas, a Semana Santa é simplesmente um feriado. Para nós não. Nós aguardamos com um coração expectante, porque hoje à noite nós vamos gritar: aleluia, ressuscitou na minha vida e vai me ressuscitar. Esse mundo precisa saber que nós não temos vergonha de Jesus Cristo ressuscitado. Ah, mas você acredita, Márcio? No século 21, no ano de 2016, você acredita que um morto é capaz de voltar à vida? Eu acredito com todas as fibras do meu ser. Sou capaz de morrer por isso. Não sou capaz de matar. Porque tem muita gente que em nome da religião anda tirando a vida dos outros. Nós que somos cristãos, em nome de Deus nós não matamos ninguém. Mas em nome de Jesus Cristo nós morremos pelo que nós acreditamos. Eu acredito na ressurreição e vim na Canção Nova para dar a minha vida por isso. Porque eu acredito na ressurreição, eu morri e morro todos os dias para um monte de coisa que gente da minha idade não quer morrer.
Morrer por Jesus Cristo não é dar um tiro na cabeça, não é deitar numa cruz e dizer, me prega também. Morrer por Jesus Cristo é todos os dias você abandonar algo que te afasta de Deus, porque você quer estar unido a Jesus Cristo, ainda que isso custe de você sangue, suor e lágrimas. Bata no seu peito e diga, eu sou evangelizador. Essa palavra não diz, depois de falar tudo isso, ela diz, anunciai. Que devo anunciar? Está escrito aí, anuncia que a carne fenece, que essa vida na carne murcha, mas a palavra de Deus permanece, e quem está com a palavra de Deus vai permanecer juntamente com ela. Nós temos que ter coragem de evangelizar, gente, porque quando a gente evangeliza, Deus age. Aquela moça saiu daqui curada de uma síndrome do pânico, porque não importa quem foi que pregou, porque não depende do pregador, importa que Jesus Cristo foi anunciado. E quando Jesus Cristo é anunciado, o inferno treme, o diabo se desespera, a morte abre as suas garras e as doenças caem por terra, porque Jesus Cristo é o Senhor e ninguém pode tirar isso dele. Jesus Cristo é o Senhor. E quando a gente evangeliza, Deus age. Aqueles que já acompanham há algum tempo os momentos de oração e de pregação, que eu sou convidado para poder pregar, várias vezes já me escutaram contando testemunhos como o que eu conto desta moça. Porque eu acho maravilhoso quando no momento de uma oração uma pessoa se levanta e diz, eu cheguei aqui doente, eu fui curado por Jesus. E outra pessoa abraçando diz, eu vim aqui porque eu estava desistindo do meu casamento, mas eu ganhei forças e eu vou tentar, e não só vou tentar, dessa vez eu vou conseguir, eu não vou me separar. Ou quando alguém olha nos olhos da gente e diz, eu tinha perdido todas as minhas esperanças e por isso eu não queria mais continuar a viver, inclusive já tinha tempos que eu vinha ensaiando como eu ia me matar, mas hoje eu percebi a grande besteira que eu ia fazer. Eu quero é viver, eu quero é Jesus. Sabe quando que isso acontece? Quando a palavra de Deus é anunciada. Nós precisamos ter coragem de anunciar a palavra de Deus. Essa palavra não diz para nós, anunciai que a palavra do Senhor permanece para sempre. São Paulo pede até pelo amor de Deus para a gente evangelizar, e ele diz, prega a palavra oportuna, inoportunamente, insiste. Nós temos que insistir na palavra de Deus, na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com sabedoria, gente. Mas nós não podemos arrefecer, esfriar, recuar. Não, a gente tem que acreditar e anunciar esta palavra, porque ela salva. Alguma coisa para melhorar esse mundo e para melhorar a nossa família nós podemos fazer. Tem uma coisa que você pode fazer para melhorar todo o clima dentro da sua casa. O que você pode fazer? Evangelizar. Como é que a gente evangeliza? Chama atenção se a pessoa estiver errada. Ameaça se for preciso. Ameaçar quem? Sobretudo filho, né? Ou você anda direito, garoto, ou eu vou dar um jeito em você. Por que a gente tem vivido numa sociedade de filhos às vezes tão frouxos? Porque os pais foram mais frouxos ainda. Pais que não tiveram coragem de chamar a atenção do seu filho, de corrigir seu filho em coisas importantes que poderiam salvar a vida dele. Quanto filho morreu num acidente de carro, pego por uma bala, na ponta da arma de um bandido, no meio de uma overdose, porque não teve um pai presente, uma mãe presente, que fosse capaz de dizer, você anda direito, rapaz, você anda com gente que presta, ou você anda com gente boa e esses seus amigos se endireitam, ou eu não vou deixar você andar com esses seus amigos. Você, me perdoa,
Você é pai ou você é um saco de batata? Você é mãe ou você é um saco de batata? Mas meu filho não vai gostar de mim. Já não deve estar gostando, porque ele precisa de você como mãe, e você não está sendo se você não corrige o seu filho. Um dia eu disse para os meus filhos uma palavra dura, mas você acha que eles deixaram de me amar por causa disso? Eu disse para eles, os dois juntinhos, reunidos, sentados, eu disse: eu não sou pai para que vocês gostem de mim. Se vocês quiserem gostar de mim, ótimo. Agora, se não gostarem de mim, porque eu estou educando vocês, eu vou ficar muito feliz, porque eu não vim para poder fazer gracinha e ser palhaço de filho. Eu vim para fazer de vocês, meus 2 filhos, homens bons, honestos, de caráter, gente que vai vencer na vida, porque tem têmpera e tem Deus no coração. Agora, se você vai gostar de mim ou não, isso é um problema seu, não é problema meu. De vez em quando alguém diz que não gosta de mim. Eu podia ficar chateado, mas não fico não. Porque isso não é problema meu. Problema da pessoa que não gosta. Se você não gosta de mim, isso não é problema meu, isso é problema seu. Eu gosto de você. Gostar de você é um problema meu. Agora, se a pessoa não gosta da gente, é problema dela. Ah, meu filho não gosta de mim, isso é problema dele. Qual que é o problema seu? Seja um pai e uma mãe evangelizadores. Ponha Jesus no coração desse menino e dessa menina, porque o dia que você não estiver perto dele para vigiá-lo, Jesus vai estará lá para cuidar dele. E o dia que você morrer e ele não tiver mais você para socorrê-lo, ele terá com quem se apegar, porque você mostrou a ele como Deus o ama e está ao lado dele. Então, meu amigo, repreende, ameaça se for o caso, exorta com paciência. Tem que ter paciência, mas tem que ter empenho. Você tem que falar: Márcio, eu já falei 1000 vezes. Fala 1 milhão. Uma hora o seu filho vai fazer o que você pede. Se não for porque ele está convencido, pelo menos para você parar de falar, mas ele vai fazer. E um dia ele vai te dar razão. Gente, quanta gente enfiou mentiras na cabeça e no coração dos nossos filhos e nós deixamos. Porque deixamos o filho na frente da televisão ligada. Porque deixamos o filho se ocupar de más companhias, amiguinhos que pareciam inocentes, mas eram inocentes úteis nas mãos do inimigo, porque já tinham sido envenenados com ideias, com indecências, com pornografias, com maldade, com espíritos de roubalheira, e a gente entregou nosso filho a isso. O que você vai fazer agora? Diz a palavra de Deus que o amor é maior do que qualquer mentira. Enfiar uma mentira na cabeça do seu filho, você pode tirar isso, ainda que ele seja velhinho, já gagá. O amor é maior que a mentira. E quando nós semeamos o amor, ele deixa as suas marcas, ele sufoca a semente da mentira. Nós vamos vencer pelo amor dentro da nossa casa. Estão espalhando uma mentira a respeito das nossas famílias, que quando uma família não dá certo, a gente troca por outra, que a vida é muito curta e a gente precisa aproveitar. Nós não acreditamos nessa mentira. A família vai dar certo porque nós vamos fazer dar certo. Se você não fizer a sua família dar certo, ela vai dar errado. Tem gente que morre por uma empresa, mas não morre pela sua família. Você sabe que se você não se dedicar à sua empresa, ela vai falir, ela vai te dar um prejuízo que você vai demorar séculos para você se recuperar. E você se dedica pela sua empresa, você morre por ela, porque você precisa fazer a empresa dar certo. A maior empresa e a mais importante da sua vida é a sua família. Depois de Deus não tem nada mais importante do que a sua família. E você precisa fazer a sua família dar certo. E com a graça de Deus você precisa fazer a sua família ressuscitar. E tem que ser já. E tem que ser agora.
Porque a palavra de Deus, ela nos adverte que haverá um tempo em que as pessoas não aceitarão. Preste atenção, olha aqui para mim. Haverá um tempo em que as pessoas não aceitarão ser evangelizadas. Você sabia? Sim ou não? Eu tenho esse microfone na minha mão. Eu posso dizer tudo, desde que eu saiba dizer como. Desde que eu saiba como dizer. Porque dependendo do que hoje eu disser, mesmo que esteja na palavra de Deus, eu saio daqui preso. Mesmo que nós acreditemos em certas verdades da palavra de Deus, e que sejam verdades antigas e certas, dependendo da maneira como eu disser, eu vou para a cadeia. E a gente está só no comecinho. A gente vê filho virando para o pai e dizendo para ele, quando ele diz de religião, isso é besteira. A palavra de Deus também nos diz que no final dos tempos, os filhos serão rebeldes contra os pais. E conta mais coisas lá em Romanos 1 que a gente está vendo acontecer. Está escrito lá, que nesses tempos o homem deixará de procurar a mulher para procurar outro homem, para relações íntimas. E que as mulheres abandonadas pelos homens também se entregarão às relações íntimas entre elas. E vai listando uma série de coisas, que aqui eu não estou fazendo crítica, estou só apontando que isso está lá. E entre elas que os filhos se tornariam rebeldes aos pais, e que o coração das pessoas teria se tornado muito duro, porque o amor esfriou nos corações. Gente, tem muita gente que acha que nós temos no nosso tempo uma coisa chamada liberdade sexual. Liberdade sexual a gente sempre tem que ter. Mas o que existe no nosso tempo não é liberdade, é promiscuidade, é devassidão, é falta de limites. E sabe qual é a consequência? A grande consequência de uma vida sexual deturpada é o esfriamento do amor. Por que tem tanto casamento acabando? Porque começou por uma vida sexual errada, esfriou o amor antes de começar. Sexo não segura casamento. Porque um dia você não vai conseguir mais transar. Um dia você vai olhar com tanta vontade e vai dizer como foi bom, mas você não vai dar conta. Ou você vai lembrar de um tempo que você tinha tanto apetite, mas agora você não tem. O sexo não vai manter você do lado dessa pessoa, mas o amor com que vocês amaram, as dificuldades que vocês enfrentaram juntos, como um aprendeu a tolerar o outro com paciência, os segredos que vocês compartilharam, os filhos que vocês criaram juntos, os netos que vocês têm, os amigos, a certeza de que mesmo gostando ou não gostando um do jeito do outro, um é pelo outro até o fim. Isso vai manter vocês unidos. Mas quem começa a vida toda errada, toda trocada, não consegue aquecer o amor dentro do coração. A palavra de Deus diz que haverá um tempo em que as pessoas não aceitarão ser evangelizadas para viverem as suas paixões, vão preferir, preste atenção, novidades, a verdade que é sempre a mesma. Quem que é a verdade? Quem que é a verdade? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Existe uma verdade que vem desde 2000 anos. Ressurreição. É a mesma verdade. Mas tem muita gente que está mais encantado com as novidades, porque é novo. Diz a palavra de Deus que nesses tempos as pessoas vão escolher mestres à medida da sua conveniência. Como assim? Eu aceito ser religioso, desde que a religião seja do meu jeito. Então funda uma. Procura não. Cria a sua. Nem vou dizer que cria, porque tem gente que leva a sério e cria mesmo, né? A pessoa ela cria uma coisa que a mantém no que ela já é, mas não melhora a pessoa. Veja, olha que inferno se você fosse congelado do jeito que você é, você não pudesse mais mudar, você não pudesse melhorar.
os mesmos pecados, os mesmos vícios, os mesmos medos, as mesmas fraquezas. Você ia ficar feliz com isso? Ia ficar feliz? Tem gente que está procurando uma religião que o permita ficar do jeito que está, pois que ele fique com essa religião para ele, porque eu quero Jesus Cristo na minha vida. Eu quero ser uma pessoa melhor hoje do que eu fui ontem. Eu quero uma vida nova que começa agora. Tem gente que deixou de acreditar na verdade para acreditar em fábula e mentira. Então o que nos diz a palavra de Deus? Você, meu filho, seja prudente, seja paciente nos sofrimentos, não se desespere, não fica maldizendo a Deus e a vida, não é? Não se entregue, e não seja uma pessoa intragável, por causa da dor e por causa do sofrimento. Eu não tenho direito, por causa dos sofrimentos da vida, de ser uma pessoa intragável, gente. Eu sou enviado para anunciar uma palavra boa. Qual é a palavra que eu preciso levar para casa depois desse acampamento da Semana Santa? Eu preciso levar uma palavra boa. Eu preciso levar comigo o Espírito Santo, que vai fazer uma revolução dentro da minha casa, para muito melhor. Começar por onde? Pelo mais importante. Primeiro, o que é primeiro? O amor de Deus. Que às vezes a gente chega em casa, a gente quer anunciar aquela palavra, né? Que vai fazer o outro ser do jeito que a gente quer. Aí a gente olha para a pessoa e diz: você fica bebendo, você vai para o inferno, por causa desse álcool que está te carregando. Fui lá na Canção Nova, e eles fizeram uma pregação sobre o adultério. Aí fala para o outro que é adúltero. O que ele pensa? Nunca vou nesse lugar. Meu filho, você devia ter ido na Canção Nova fazer o acampamento da Semana Santa. Falaram tudo que você precisa ouvir. Não, falaram o que você precisa ouvir, porque você está aqui, não o seu filho. Deus trouxe você, não trouxe ele. Porque aqui, com o seu coração transformado, Jesus quer que você leve para a sua casa primeiro uma palavra de amor. Márcio, eu não sei o que dizer para minha família, então eu vou te dizer o que dizer, que eu também aprendi. Quando você chegar em casa, diga para a sua família que Deus, Pai, é apaixonado por cada um deles, que Deus os ama perdidamente. Diga para eles que Deus está cuidando de cada um, e que não importa quantos erros eles cometam, Deus nunca vai desistir dele. Diga isso para o seu filho, diga isso para o seu marido, diga isso para a sua esposa, que ela tem alguém em favor dela. Nós precisamos ensinar a nossa família, gente, a gostar de Jesus. E nós precisamos ser pessoas alegres, que a nossa felicidade atraia as pessoas para junto de Deus, se achegando a nós, porque nós nos tornamos pessoas atraentes, também se achegam a Deus. Mas como é que eu vou me tornar uma pessoa atraente e evangelizar? Primeiro, você não precisa ser chato para você ser evangelizador. A pessoa está errando, você não precisa ficar apontando o dedo, basta você não compactuar com o erro. Não precisa ser antipático, porque de gente antipática o mundo está cheio. Olha para a pessoa sentada do seu lado, olha como é simpática, como é bonita. Fala para ela, ela precisa saber disso. Fala para ela assim: você fica mais bonito quando sorri. Olha como melhorou ou não melhorou? Agora a pessoa vem com aquela cara sisuda, carrancuda. Eu vi uma criança dizer que ela não queria comungar o corpo de Cristo, não. Porque ela sempre viu uma senhora que entrava na fila da comunhão, e assim que recebia Jesus, ela fazia assim, ó. Aí a criança dizia: deve ser muito ruim. A pessoa recebe Jesus e fica com uma cara amarrotada. Vai fazer acampamento de oração de Jesus ressuscitado e volta morta. Você
recebeu de Deus o maior dos tesouros, a feliz notícia verdadeira de que você vai ressuscitar. Leva cara boa e coisa boa. Não é ser antipático, é ser simpático. Não é ser injusto. Ser evangelizador não é ser injusto, não é mentir. Isso vai dar para você justificar a sua fé e consolar a pessoa que está sofrendo. Essa palavra diz consolai, consolai. Consolar quem está sofrendo como? Com gestos e palavras. A palavra não é tudo, gente, mas a palavra certa, na hora certa, levanta a gente, não levanta? Eu não sei se você já ouviu alguma vez alguém dizer isso para você, olhar para você, medir assim de cima e embaixo, dizer: como você está bonita hoje, hein? Agora, sinceramente, fala para nós, como é que ficou o seu dia depois disso? Diga para mim, se uma palavra melhora ou não melhora o nosso dia? Ou se melhora. Com gestos e palavras. Consolar as pessoas que nós amamos. Sabe o que você consolar a pessoa que você ama? Ir ao encontro da tristeza dela e ajudá-la a sair. Eu vi uma pessoa tirar uma senhora da tristeza com um gesto. Ela tinha um cachorrinho que no andar em que ela morava incomodava todo mundo. Quando o cachorro morreu, o pessoal do andar fez uma festa. E a velhinha caiu em depressão. Quase morreu junto com o cachorro, porque o cachorro era o amiguinho dela. Um dos vizinhos ficou com dó e deu um outro igualzinho para ela. Isso é consolar quem está sofrendo. Curou a dor com amor. Está certo que depois o resto dos vizinhos queriam matá-lo, mas ele salvou a velhinha. É ajudar fisicamente, é dar palavras de esperança, gente. Palavras de vida eterna. Palavras que atravessam essa vida. Vamos ficar de pé para nós rezarmos. Consolar é ajudar as pessoas a verem o lado positivo das coisas. A minha vida não é uma vida sem sofrimento. Eu continuo lutando, eu continuo lutando com os meus medos. E eu continuo lutando comigo mesmo. Mas algo mudou na minha vida desde os meus 14 anos de idade. Aos meus 14 anos, Jesus entrou na minha vida. E desde que Ele entrou na minha vida, eu nunca mais fiquei no negativismo, no pessimismo, olhando para as coisas ruins da vida. A vida tem dificuldades, a minha e a sua. Mas quem tem Jesus sabe ver o lado bom das coisas. E porque olha para o lado bom, caminha na direção do lado bom. Vou terminar dizendo isso para você. Olha nos meus olhos. A gente caminha no rumo que a gente olha. Para que lado você está olhando? Para o negativo da vida ou para o positivo da vida? Porque se você estiver olhando para o negativo, você vai se enfiar nesse buraco cada vez mais. Para de olhar para o seu problema. Para de olhar para a coisa ruim. Começa a olhar hoje para Jesus Cristo. Olha para quem venceu a morte e ressuscitou. Ele que saiu do buraco da cova, vai te tirar do buraco de qualquer cova que você tenha se metido, ainda que seja pela sua própria culpa. Ele vai te levantar. Você acredita? E confia? Então você prepara a garganta, porque hoje nós vamos gritar: ressuscitou. Nós vamos gritar aleluia. E o Espírito Santo já está entrando e vai entrar em nós com tanto vigor, que nós vamos chegar na nossa casa transportados pela força do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém e amém. Levante os seus braços e diga comigo: eu creio, Jesus. Eu creio na tua palavra.
Eu creio que o Senhor é a ressurreição e a vida. Eu creio que o Senhor é a ressurreição. Sem ti a gente esmorece. Sem ti a gente É como a esmorece. planta que fenece. Como a planta que fenece. Mas contigo, Senhor, Mas contigo, a tua palavra viva em nós. A tua palavra vive em nós. Nos põe de pé no dia a dia. Nos põe de pé no dia. E nos ressuscitará no último dia. Nos ressuscitará no último. Põe a mão sobre o seu peito e diga: mas agora, para esse momento eu te peço, Senhor Jesus, a ressurreição deste coração amortecido pela tristeza, pela dor, pelo pecado. Nós estamos pedindo, Senhor, que todos aqueles que chegaram aqui nesse acampamento, açoitados pela tristeza, derrubados pela mágoa, feridos pela decepção, esses homens e mulheres que chegaram aqui com as suas famílias despedaçadas, que vieram buscar nesta Semana Santa a ressurreição da sua casa, a ressurreição da sua própria vida, eu estou pedindo agora, Senhor Jesus, ouve a oração que esta pessoa está fazendo. Faz a sua oração agora, Deus. Eu rezo com você. Peça a Jesus o que você precisa. Eu digo: Senhor, ouve a oração que este filho e esta filha está fazendo. O Senhor conhece as suas fraquezas e as suas forças. O Senhor conhece a sua história, a sua luta, os seus fracassos, mas também as suas vitórias. Senhor, tu sabes de todo o desejo que existe no coração deste homem e desta mulher, mas também de toda a fraqueza que o inclina para desistir. E nós estamos pedindo juntos, estamos pedindo a uma só voz: Senhor, dá a todos nós que estamos aqui, sem exceção, a ressurreição do coração. Agora, nesse exato momento, levanta bem alto as suas mãos e diga: Senhor, a todos nós que estamos aqui rezando, clamando, suplicando, a todos sem exceção, aqueles que oram conosco pelo rádio, pela televisão, dá-nos agora a ressurreição do coração. Levanta-nos, Senhor, pela fé. Levanta-me a mim pela fé, porque eu creio em Ti. Diga comigo: eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Ressuscitado, vitorioso, vencedor da morte de Satanás, vencedor da morte de Satanás, meu herói vencedor na minha vida, Jesus Cristo, meu herói, meu vencedor, meu Salvador. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Jesus, de todo o meu coração. Eu sou apaixonado por Ti, Jesus. Eu nunca vou te deixar, Senhor. Se um dia eu vacilei e eu quis desanimar, já foi, nunca mais. Eu sou apaixonado por Ti. Prefiro morrer a Te deixar, Senhor. Amém. Amém. Amém.